Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que as pessoas falam a respeito de Jesus? O que elas dizem a respeito de Jesus? A respeito do Messias, a respeito do ungido? O que elas dizem? E eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Primeiro ele pergunta a respeito do que a maioria das pessoas poderiam falar a respeito dele, qual a visão que eles têm, como que eles veem Jesus. E agora ele se dirige para os discípulos e diz assim: mas vós, quem você diz? E eu pergunto para você, o que você diz a respeito do Filho de Deus? O que você diz a respeito do que Ele é? Isso fala da experiência que você tem a respeito dele. Ele continua dizendo aqui: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente Jesus disse para ele: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, não foi sangue que te revelaram. Então, no meio de todas aquelas perguntas que era direcionado àqueles homens, um deles individualmente, não por uma capacidade de inteligência, não por uma capacidade individual, não pelo intelecto, não pela sua capacidade humana finita, que nem a nossa, mas ele teve uma revelação de Deus dentro do seu coração a respeito de quem era Jesus. Sempre a questão de Deus com os homens, ela é uma questão que ela não começa de baixo para cima, nem do lado para cá, ela vem de cima para baixo. E Pedro aqui teve essa revelação, dizendo: tu és o Cristo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz, é feliz aquele que recebe esse tipo de revelação, a revelação de Deus no seu coração de quem é Jesus. Ninguém pode seguir a Jesus, ninguém pode seguir o Evangelho, a não ser que tenha dentro de si uma revelação de quem Ele é. E essa revelação, ela não vem no indivíduo que não seja por Deus, por manifestação do próprio poder de Deus. E Jesus disse para Simão: tu és feliz, tu és bem-aventurado, porque não foi a tua própria capacidade, não foi carne, não foi sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu é que te revelou. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre isso que você está falando, sobre essa conclusão que você tem, é sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. Amém. Então a igreja, ela está
sendo edificada a partir da revelação que você tem a respeito de Jesus. Não tem outro meio de você ser edificado. Não tem outro meio de você ser construído internamente. E não tem outro meio de você discernir o sentido da palavra igreja que não seja a partir dessa revelação. A partir de uma revelação que não é do teu próprio intelecto, não é da tua própria vontade. Como diz aqui, não é de carne, não é de sangue. É a partir de uma revelação que você tem de quem é o Filho de Deus. E eu vou tornar a pergunta novamente: quem você diz ser o Filho do Homem? Quem você diz ser Jesus? Como você interpreta Jesus? Como é Jesus discernido na sua vida diária? Porque a igreja é edificada a partir desse discernimento. Se você não discernir isso, nem tampouco você discerniu o que é a igreja. Porque a igreja é edificada a partir desse discernimento. Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre a tua conclusão, sobre o que você está falando, sobre essa percepção, sobre essa consciência que nasceu em você, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é a expressão de Deus, de que Jesus é o próprio Filho de Deus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra também será desligado nos céus. Então advertiu Jesus aos seus discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. A partir dessa abordagem do texto, o que é edificar a igreja? Igreja nos tempos de Jesus já existia. Igreja era a congregação. Igreja era as reuniões públicas. Igreja vem do termo eclésia, que são os chamados para fora, chamados para os encontros, para discutir tudo que é tipo de assunto. Mas quando Jesus, ele fala nesse texto, através da percepção de Pedro, de quem era Jesus, e através da revelação que Pedro teve, Jesus, ele estabelece que sobre esta revelação de quem Jesus é que é edificada a igreja. Igreja não é tijolo, igreja não é madeira, igreja não é instituição, igreja é uma consciência. Igreja é uma consciência de que Jesus é o Cristo. Igreja é uma consciência de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É bem diferente dos conceitos, porque nós fomos criados no Ocidente e já fomos a vida inteira influenciados pela suposta igreja. Mas a igreja que Jesus quer edificar é aquela igreja de consciência, que tem a consciência de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a expressão exata de Deus. É através dessa igreja que Ele quer edificar.
É através dessa nova consciência. A igreja que é edificada é o encontro dos irmãos que têm a mesma consciência a respeito de Cristo. Tem diferença do que nós aprendemos? Tem muita diferença. Tem muita diferença. Igreja é a congregação daqueles que andam no mesmo espírito. Igreja não é esse lugar. Igreja é a congregação daqueles que andam no mesmo espírito, que andam debaixo do Espírito de Jesus, até porque eles têm a compreensão desse Espírito. Igreja não é aquela criada com interesses políticos, partidários, econômicos e todos os outros meios ou artimanhas que você conhece. Igreja é a reunião daqueles que têm um coração com a revelação de Deus dentro deles, a respeito de que Jesus é a boa nova, de que Jesus é o Evangelho. É sobre essa igreja que Jesus está falando, que as portas do inferno não prevaleceriam. Aqueles que têm a consciência renovada, a consciência transformada. Isso que é a igreja do ponto de Jesus. Os discípulos ali diziam que muitos achavam que ele era João Batista, que tinha sido morto, que ele era Elias, que tinha morrido muito tempo atrás, que talvez fosse uma encarnação de Elias, de João Batista ou de Jeremias, encarnação na maneira comportamental. Mas Pedro teve algo diferente, ele teve uma revelação de que ele era o Cristo. E essa é a verdadeira revelação que eu e você temos que ter, que qualquer um que se julga pertencente à igreja tem que ter. Tem que ter uma revelação a respeito de Jesus. Como diz o texto, não foi carne, nem sangue, nem celebração, nem ele mesmo, nem a sua própria constituição, seu intelecto, nada pode determinar o que é a igreja. O que determina o que é a igreja é uma consciência renovada na revelação de Jesus Cristo dentro de si. É uma consciência nova em relação ao que é o Evangelho, ao que é Jesus. E aquilo que vai edificar algo que permanece, em que nem demônio se levanta, nem inferno se levanta, porque você tem essa consciência. É nessa igreja que nós estamos sendo edificados. A edificação da igreja é feita num fundamento de consciência. É nessa consciência, é nessa confissão de Pedro, nessa loucura, nessa declaração de fé. Muitas vezes na nossa vida de fé, nós precisamos ter essa percepção do Evangelho, a percepção de que somos de Deus e cremos em Jesus Cristo e cremos que Ele é o Filho de Deus. Isso começa a ser uma estrutura, uma base para você construir a sua vida de fé. Sem essa percepção não tem como você construir nada. Você pode pertencer a um grupo religioso e você apenas está congregando em algum lugar, mas não está construindo nada. Porque toda a percepção através de Deus na sua vida, de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus, é isso que te faz crescer. Quando você põe a sua consciência no Evangelho, é isso que te faz crescer. É em Cristo que você tem que edificar, é nele, sobre ele, tudo é nele. Quando você tem essa percepção, irmãos, você
está edificando uma igreja que é indivisível, porque tem muitas igrejas que são divisíveis. A verdadeira igreja, ela não é divisível, ela é indivisível, você não pode dividir, porque se você pertence à verdadeira igreja, você tem a mesma consciência dos outros, que também receberam a revelação de Deus, e conhecem o verdadeiro evangelho, e conhecem a verdadeira palavra de Deus, e eles começam a crescer. Essa igreja, que é uma igreja de consciência, porque Jesus disse, quando foi perguntado a respeito de como viria o reino dos céus, ele disse: o reino dos céus, o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão ele aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. É aí que o reino de Deus está, é dentro de mim, é dentro de você. Não é mensurável, não é verificável, é para além da percepção humana. A igreja verdadeira é como trigo no meio de todo o joio que está por aí, porque quem não tem essa consciência, nem de igreja é, apesar de estar num grupo religioso. Igreja está para além de você mensurar. Não há como mensurar a igreja. Edificação de igreja é edificação de consciência. Transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento. Quando você tem essas percepções, é colocado na sua mão as chaves do reino de Deus, as chaves do reino dos céus, e com as chaves você abre e você fecha, você liga e você desliga. A gente sempre acha que é para desligar os irmãos do reino de Deus. Não, você liga tudo que é bom, e você desliga tudo que é mal. Tudo que não é pertencente ao reino de Deus, você desliga. Mas você desliga na percepção do que é o reino. Você agrega com o reino, você junta com o reino, você não espalha. Você tem uma consciência renovada. Você tem as chaves do reino, você liga, você desliga, você vincula, você reconcilia, você perdoa, você ama, você anda outra milha. Você, com a consciência do evangelho em você pratica o que é do evangelho. É nessa consciência que tudo acontece. Interessante que quando Jesus falou isso para os discípulos, eles estavam num lugar muito pagão, abominável. É bem onde nós nos encontramos hoje. Mundo totalmente pagão, um mundo totalmente abominável. E é nesse lugar que você está recebendo essa revelação de Deus na sua vida, para que você seja um Cristo nessa terra, para que você seja Jesus nessa terra. E isso começa com a revelação de Jesus na sua vida, para que você seja um Cristo nessa terra. Assim como Jesus é, somos nós neste mundo. Igreja é aqueles que andam nessa consciência. O que você pensa a respeito de Jesus? O que você fala a respeito de Jesus? O que você diz a respeito de Jesus? A respeito de quem Ele é? Qual o testemunho que você dá por ser igreja? Por ser aquele que recebeu a revelação divina de Deus no seu coração, de que o Evangelho é o poder.
para a transformação de todo aquele que crê. Propagar o Evangelho não é pregar o Evangelho. Propagar o Evangelho é ter a consciência de Jesus dentro de você, e Jesus será visto pelos outros. Não adianta eu pregar com a Bíblia e com a boca e desfazer com as obras, com as minhas próprias obras. Eu preciso caminhar com a minha consciência no Evangelho, consciência de quem é o Cristo, consciência de como proceder com o Evangelho nessa vida. Eu tenho que ter a minha vida alinhada com o Espírito de Cristo, com a consciência de Cristo viva dentro de mim. É disso que eu estou falando. É isso que é ser igreja. Igreja é a congregação daqueles que têm a revelação de Deus, de quem é o Cristo. E isso não tem como você dizer quem é ou quem não é, a não ser quando você vê Cristo no irmão, você vê Cristo na irmã, você vê Cristo numa pessoa. E nós podemos, irmãos, ver a Cristo até em pessoas que nunca professaram o nome Jesus, porque não tem a ver com isso, tem a ver com uma consciência que os iluminou por dentro. Assim como Pedro: tu és o Cristo, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Através de Deus recebeu essa iluminação, ali sendo perguntado: bem-aventurado, você é feliz. É sobre essa consciência que eu estou construindo, é sobre essa consciência que eu estou edificando. E você percebe que foi uma revelação individual que ele teve, desse significado. Por isso que quando nós caminhamos no Evangelho, amados, nós temos que procurar crescer em graça, no conhecimento de Cristo, porque Cristo em vocês é a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando você tem essa percepção, a igreja é manifesta. Tem um texto de Paulo que diz assim: a multiforme sabedoria de Deus é revelada por meio da igreja. Não é por meio do grupo, não é por meio da instituição, é por meio daquele ente, daquela pessoa que recebeu a revelação de Jesus em si. Fica claro? Abre a mente, recebe aí então. Abre a mente para que você precisa ser Jesus aqui. Você precisa anunciar Jesus aqui, não precisa nem falar o nome dele, sendo uma pessoa que ajuda, sendo uma pessoa que estende a mão, sendo uma pessoa que não anda debaixo de dogmas, mas você caminha com Jesus. Você é conhecido de Jesus, você o conhece e as pessoas conhecerão. Isso é algo que brota, isso é algo que é aplicado no dia a dia, no cotidiano, no seu levantar, no seu deitar, no seu caminhar, no seu conversar, no seu se relacionar com as pessoas. A igreja nasce quando o coração humano responde à questão divina plantada no coração. Quem é Deus? Deus é Jesus. Tu és o Cristo. É plantado por Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Nós só conhecemos Deus através de Jesus. Quando você confessa Jesus, você confessa a habitação de Deus em você.
Cristo é a expressão exata de Deus. Você pode ser a expressão exata de Deus através de Jesus nessa terra, através da glória de Jesus em você. O que é a glória de Jesus em você? É o que Ele é: amor, graça, cura, milagre, compreensão, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, frutos do Espírito de Jesus, fruto do que Ele é. Aí você liga no amor, liga no perdão, você tem chave, você desliga o ódio, você desliga o rancor, você desliga todo o mal que porventura venha chegar perto de você. Você afasta, você desliga, você não liga, porque é um espírito. Jesus é tudo que Deus é, mas também é tudo que um homem pode ser. Então você pode muito. Jesus é tudo que Deus é, mas é tudo que o homem pode ser também. Agora você há de convir que isso é loucura. Por isso que não é por carne nem sangue, não é por percepção humana, sim, mas é por poder de Deus dentro de você, reconhecendo o Evangelho de Deus, que é Jesus, a boa nova. É isso. É por revelação do Espírito. Não se pode atingir isso por humanidade, mas sim por revelação de Deus, por provocação divina, através da sua percepção dentro do seu espírito. Porque Deus traz esse absurdo, essa loucura para dentro de nós. E isso é a igreja. Fora disso não tem igreja. E é essa igreja que Jesus está edificando. É essa igreja que Jesus está construindo. Essa é a igreja de Jesus sendo edificada nessa terra. A igreja daqueles que têm uma consciência de que Jesus é o Cristo, aqueles que têm uma consciência do Evangelho, aqueles que estão construindo sobre a pedra angular, sobre a pedra de esquina, sobre o fundamento que é Cristo, porque ninguém pode pôr outro fundamento que não seja Jesus. Por isso que Jesus disse: sobre esta pedra. E muitos pensam que ele estava se referindo a Pedro, mas não. Ele estava se referindo ao que Pedro tinha descobrido e revelado com a boca, anunciado com a boca. Tu és o Cristo. Então toda a igreja começa no conhecimento de Cristo, na revelação de Cristo, individualmente para você. Muitos irmãos talvez não tenham essa revelação de que Jesus é o Cristo. Quando você descobre que Jesus é o Cristo, você para de depender de outras coisas, você depende de Jesus. Você começa a ser discípulo de Jesus, você começa a andar com Jesus, você começa a caminhar com Ele e seguir os seus passos. E aí você vai sendo construído, você vai sendo edificado pelo poder desse Cristo, pelo poder de Jesus. Amém?